Vem com a gente, mais um semanário, hoje o semanário número 70. São 70 semanários. Claudemir Pereira, que hoje está novamente distante de mim, lá para as bandas de Frederico Westphalen. Acertei, Claudemir? Acertou. Boa. Mas não estou tão longe. Estão conversando, estão papeando. Isso, claro. Exatamente, mantendo contato, isso que importa. Né? E aí, Claudemir, tá frio aí também ou não? Mas o pior não é o frio, sabe? Hoje eu estive no campus da cidade agora há pouco para almoçar. Claro, quando me disseram assim, te convido para almoçar aqui e vou pagar, fui correndo, quer dizer, fui de carro. Mas eu vou dizer uma coisa, são 8 quilômetros que separam a minha casa aqui do campus. E dá, sei lá, 10, 12 minutos. E não tem o atrapalho que tem os mesmos 8 quilômetros daí. E só que quase que eu não fiquei preso, porque por uns 2 quilômetros ou 3 quilômetros tem aqui uma manifestação de arrozeiros não, de Sim. produtores rurais. E se eu dou azar de pegar a meia hora de pare e não a meia hora de siga, eu estou ferrado. Mas como eu fiz um desviozinho e tal, não fui preso nem nada, não fui detido e pude almoçar. Mas a Frederico Westphalen é uma cidade muito agradável. Deixa eu contar, eu gosto aqui. Mas também estou apaixonado por Santo Maria. Santo Maria, semana que vem eu não sei, mas semana que vem estarei aí, mas não em condições de fazer o programa. Mas na outra eu vou estar aí todinho. Opa, então tá. Então é dois dentro, 2 fora, Claudemir, mais ou menos. Estamos nessa média aí. Mais ou menos isso. Claudemir Pereira, hoje o programa está à tua feição. Sabe por quê, Claudemir? É do Grêmio que vocês vão falar. Não. Dois motivos. O primeiro é o seguinte, a pauta é só política. Hoje o programa, as principais notícias da semana são de política. E a segunda é todas elas saídas do site claudemirpereira.com.br. Então assim, ó. É que eu me incomode. Não, eu só tô dizendo que é do teu domínio. Tá no teu parquinho. Tá bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo andar nesse balanço. Então tá, olha aqui, ó. É melhor no balanço do que no trepa-trepa essas alturas do campeonato, né, Claudemir Pereira? Trepa-trepa. Trepa-trepa é aquele brinquedo que tem nos parquinhos, assim, que as crianças vão se agarrando e vão indo até lá em cima e daí depois desce equilibrando. Na nossa idade a gente já não brinca mais naquilo aí. É pra entrar e sair do carro, rapaz. Rapaz, tu imagina, entendeu? Escorrega, por exemplo, tem que subir aquela escada, depois se abaixar e descer, não dá. Eu vou dar o nome da pessoa, tá? Mas uma vez eu dei uma carona com um colega e fiquei preocupadíssimo. Puxa vida, comentei com a dona Fabiana, fulano demorou um tempão para sair do carro, quase fomos atropelados pelo carro. Que coisa triste, gente. E um ano novo. Não demorou muitos anos e eu que estou atrapalhando o É cruel. Exercícios, é o que todo mundo me fala. Eu só repasso a mensagem. Eu segui o conselho, eu não sigo. Não, eu estou fazendo. Boa, já fazendo pilates. Pilates e caminhadas. Olha. Cada coisa de Deus, né? Mas enfim, vamos em frente então. Vamos em frente. Claudemir, não dá para um programa que se presta a trazer as principais notícias da semana não colocar entre elas o fato de que o governador do estado estava na cidade nesta semana. Apesar de que foi no domingo, né? Então já tá quase expirando aí o prazo da notícia. Né? E também pelo fato de que foi por motivos sociais, digamos assim, porque no último domingo o governador Eduardo Leite esteve em Santa Maria para comemorar o aniversário de 55 anos do ex-prefeito e agora secretário de governo Jorge Pozzobon. O Jorge Pozzobon é um oportunista, né? Oportunista. Tu acha? No melhor sentido do termo. Isso, já ia dizer, é um oportunista dos bons. Dos bons, porque ele, primeiro,
Ele faz um convite, acho que eu registrei isso na coluna do jornal. Ele faz um convite enfatizando a idade dele, e por um acaso, e aí sim, é a única coisa que é casual aí, ele é 55 anos. Só que 55 é exatamente o número do partido que ele vai ir. Então você não vê o convite, você vê os 55. Uhum. Bom, tirando isso, foi por uns 2 minutos. Eu estava no aeroporto, pouco antes da chegada do governador. É uma coisa engraçada, tem algumas coisas que procuram a gente. Eu até queria mandar um beijo para a Duda, Eduardo da Paz, que Sim. do prefeito Rodrigo Décimo, porque foi muito curioso. Eu estou lá no aeroporto para esperar a dona Fabiana, que estava vindo de Brasília por razões lá dela. O avião chegava às 11 e pouco da manhã. Aí estou lá, bonitinho e tal, e de repente começa a vir meu amigo Rony Gabi, conversando e tal. Depois ia Eduardo da Paz, e ele disse, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem algo acontecendo. E eu perguntei o que era, e ela não sabia o que era. E ela não sabia, porque não sabia mesmo. Ela disse, olha, eu fui chamado para vir aqui, o prefeito vai estar aqui. Ele disse, mas ele vai viajar? Eu disse, eu não sei, mas pergunta para ele. Ou eu pergunto para ele e te digo e tal. Dito e feito, eu estou saindo do aeroporto, no automóvel, e está chegando o prefeito, achei que era demais eu voltar. Ia dar muito na vista. Eu disse, não, vou voltar. Depois eles me explicam para onde vai o homem. E aí ele não ia a lugar nenhum. A própria Eduarda Paz me mandou uma ligação, querida. Agradeço, como assessor de imprensa de qualidade que é, me informando que o prefeito estava lá não para viajar, mas para receber o governador. E depois a gente viu as cenas do governador no próprio aeroporto e tal. Cara, você veio falar sobre deu lá um nozinho, uma inosada lá no negócio da coisa de atendimento, sabe, da RSC. Exatamente. Tá na pauta aqui, ó, porque eu já ia dizer que além do aniversário do ex-prefeito Jorge Pozzobon, no aeroporto ele se encontrou, teve uma reunião com o prefeito Rodrigo Décimo, com o secretário de Desenvolvimento Econômico Rony Gabi e com o procurador Guilherme Cortes. E segundo uma matéria online, do Diário Online de Santa Maria, ele afirmou nesse encontro que a ponte sobre o Arroio Grande será reconstruída, tá? Desculpa a risada, tá? Porém maior e mais alta do que a anterior. E disse... que aí que tá. Isso a gente já sabe, ela vai ter que ser reconstruída. A gente quer aqui saber quando. Quando? Não interessa que ela vai. Aí ele disse também que ali, isso é uma informação que eu pelo menos não tinha, de que ali essa reconstrução da ponte já vai contar com uma duplicação no trecho e que já vai adiantar, digamos assim, a duplicação que virá daqui a alguns anos. Mas, governador, o que a gente quer é saber quando. Que ela vai ser reconstruída, ela tem que ser, não pode ficar uma ponte provisória pro resto da vida lá. Então é isso. E os maldosos, Claudemir Pereira, que são poucos, eu me incluo neles talvez, maldosos dirão que o governador não veio a Santa Maria, né? Porque ele não saiu de Camobi. Ele foi ali no aeroporto, fez uma reunião, depois foi no Sentinela da Querência que fica em Camobi, voltou para o aeroporto e foi embora. Tem gente que diz que Camobi não é Santa Maria, então esses podem até alegar que ele não esteve em Santa Maria. Maldade tua. Isso é maldade tua. Depois você leva a fama. Claro que o Claudemir não falou nada. Eu vou falar porque tem gente que defende a emancipação de Camobi, tem gente que fala que Camobi é independente de Santa Maria e tal. Pergunta assim, tu é de Santa Maria? A pessoa fala, não, sou de Camobi. Tem gente que faz isso. Bobo. Quem faz isso. Bom, mas enfim. Quero dizer o seguinte, que o governador veio fazer aqui foi um H na festa. E claro, como ele estava aí, como era governador, como ficaram lá uns 15, 20 minutos na reunião,
saiu esse negócio aí também da RSC 287, que é mais do mesmo, não há nenhuma coisa de novidade no anterior, nada mudou de lá para cá, nem de cá para lá. Mas o que veio fazer mesmo foi prestigiar o Jorge Cosomon, o que é um prestígio a ser contabilizado pelo ex-prefeito. Com certeza. Ele vai ser um dos pontas de lança do PSD gaúcho. O PSD gaúcho acabou, né? Assim como a gente conheceu. Assim como o PSD de Santa Maria. O PSDB, os tucanos aqui de Santa Maria, vão tomar conta do partido e acabou. Vai ser o PSD sem o D, PSDB sem o D. E sem o PSDB, sem o B. Sem o B, isso. E é o que vai acontecer. Claro que no meio do caminho há a possibilidade, sim, de um ou outro vereador não aproveitar, deixem cair fora, já que está descontente e tal. Mas ainda assim eu acho que vão todos, tá? Eu tenho um palpite que todos vão para o PSD. E só não vão antes porque primeiro precisa acabar o PSDB. Veja só o que é a nossa legislação. O que é bom, tá? Fidelidade partidária é interessante. Os caras foram eleitos pelo PSDB e só pode sair os majoritários ou quem não tem mandato. Caso, por exemplo, do Jorge Cosomon, que não tem mandato, ou um mandato executivo majoritário, caso do Rodrigo Décio. Esses podem sair. Como também pode sair aqueles que não têm mandato. São, por exemplo, em Santa Maria, o presidente e o vice do PSDB, Guilherme Cortes e Alexandre Lima. Esses podem se mandar sem risco nenhum. Já os vereadores dependerá do que está acontecendo. Até na quarta-feira teve em Brasília, quarta ou quinta-feira? Quinta-feira teve em Brasília a convenção do PSDB que acabou com o PSDB, que aprovou a fusão com o Podemos. Quando esse novo partido surgir, um novo partido, permitirá que aqueles que estão escolham onde ficar. E eles escolherão cair fora. Não ficar no futuro partido do PSDB, e deverão cair fora e deixar nesse partido só o meu amigo Tony Oliveira, o homem que se atira para provar água. Não, o homem é corajoso. Então, tirando isso, é uma bobagem? Não, só fatos. Fatos, não há argumentos. Enfim, então vai ficar o Tony Oliveira sucedendo do PSD com Podemos, seja lá o que nome tenha, e só. E os outros devem ir para o PSD, que é um meneio, um manuseio, um agradinho importante que veio fazer aqui em Santa Maria o governador Eduardo Leite. E, aliás, fiquei sabendo, vai esperar mais uns dias, para ser essa semana. Vai esperar até o final do mês, o início do mês, para estar todo mundo junto no PSD. Já foi, mas todo esse pessoal aí, deputados, que também tem o problema de não perder o mandato, vereador, então nem pensar, porque a janela de traição é só em 28. Se não fizessem a fusão, não sairiam do PSDB, ficariam no PSDB. Sim. É isso aí. Isso aí, vou deixar o Claudemir tomar uma água aí, que eu vi que o Claudemir tá em maus bocados. Toma uma aguinha aí, Claudemir, enquanto eu dou aqui a segunda pauta, tá? O que é isso aqui? Que é ainda política. Bom, isso eu já falei no início do programa, né? Que a pauta hoje é toda de política, mas agora a gente traz para mais perto, ou não, dependendo do ponto de vista, tá? Porque teve uma nota oficial da ex-vereadora Roberta Leitão, presidente do PL, dizendo que o partido não foi, não é e nem nunca será a base do governo décimo. E pelo que eu entendi, Claudemir, e tu tá no meio disso aí, pode me explicar melhor, e para todos que estão nos assistindo, que essa nota, ao que parece, tem a ver com uma coluna tua, publicada no Diário de Santa Maria, em que falava do vereador Tobias e do posicionamento dele mais oposicionista do que aliado do governo. Exatamente. E aí parece que ela quis responder dizendo assim, olha, tem nada errado não, porque a gente não foi, nem nunca vai ser base do governo. Mais ou menos isso, Claudemir, explica aí pra gente. Mais ou menos isso. Na verdade, na semana anterior,
eu havia escrito um texto em que eu chamava a atenção para o fato de Tobias Calil tem sido, por sinal, mais opositor do governo do que o próprio à esquerda, de estar sendo chamado de companheiro já. Não, quantas vezes a gente trouxe aqui notícias de Helen Cabral e Tobias Calil votando juntos na mesma coisa. Não só Helen Cabral, outros vereadores de esquerda. Então, para maus entendedores. Eu chamei a atenção para o fato de ele estar sendo chamado até de companheiro, porque ele alinhava. Aliás, eu diria até mais, é o contrário, tá? Ele tinha uma posição de liderança. Ele liderava e a esquerda acompanhava. Não era o contrário. Então, isso aí eu não sei porque, sei lá, chateou, deve ter chateado o PL, a instituição PL e tal, que aí me mandou uma nota que, por sinal, foi encaminhada para mim pelo próprio Tobias. Eu desconfio que ninguém mais recebeu. Confio. Pelo menos ninguém mais publicou. Uhum. Em que ela reafirma isso, que o PL nunca foi, nunca será. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, tá? O PL, sim, instituição PL, institucionalmente PL é contra o governo, é anti. Ainda que eu tenha apoiado no segundo turno, para evitar que o PT ganhasse, essa é a alegação. Exato. O fato não se coloca como situação. Mas eu não tenho tanta certeza assim, sabe? Acho que pontualmente alguns votos aí tal podem ser dados ao governo. Mas isso aí nós vamos ver daqui a mais adiante. De todo modo, para mim foi um prestígio, né? Afinal de contas, fui lembrado pela presidente do PL que mandou lá um catatal enorme, mas que pode ser sintetizado na expressão que eu coloquei até no título. O PL nunca foi, nunca fomos, não fomos, não somos, nem nunca seremos. Esse nunca é complicado. Até deixa eu conferir se tem o nunca, tá? Porque eu posso estar cometendo uma injustiça aqui. Deixa eu só conferir se tem mesmo esse nunca. Um minutinho. Não tem o nunca não, Claudemir. Eu é que atribuí o nunca aqui, ó. Não fomos, não somos e não seremos base do governo décimo, garante o Partido Liberal. Tá? Não tem o nunca. O nunca foi eu que atribuí equivocadamente. Na verdade, apenas justificou o fato de que o Tobias só não é companheiro, porque o resto ele é votando contra o governo. Agora, engraçado, me lembrei de uma antiga namorada minha, hoje é minha amiga, no meu caso quem é? É amiga, inclusive, da patroa. Antiga namorada minha que me ensinou um negócio, me ensinou algumas coisas, mas uma delas que nunca e sempre são palavras muito compridas pra gente ficar. Eu digo isso bastante, viu, lá em casa. Nunca é complicado, e sempre também. O nunca mais, por exemplo, é uma coisa que, né? Eu tenho lá em casa eu digo bastante, assim, porque a minha patroa, às vezes, ela fica furiosa com as crianças e diz assim, se tu fizer tal coisa, nunca mais eu vou deixar tu fazer tal peripécia. E eu, ai, nunca mais não, cara. Nunca mais eu vou deixar tu brincar com tal negócio. Não falo nunca mais, porque daqui a 2 dias tu muda de ideia e cai em descrédito. Entendeu? Então não usa nunca mais. Não precisa. Sabe que isso, mas nunca é complicado, porque primeiro que a gente não é dono do futuro, né? Começa por aí. E segundo que as circunstâncias podem mudar bastante. Nossa, e não é comum. Daqui um pouco, por exemplo, para evitar o mal maior, no ponto de vista de quem está articulando, é claro, você se alia até o diabo. Está acontecendo isso no universo. A esquerda nunca pensou que pudesse ser aliada ao Tobias Calil. Não estou chamando de diabo nem coisa nenhuma, tá? Por favor. Mas ninguém imaginava em sua consciência que pudesse haver uma aliança tácita entre Tobias Calil e a esquerda. Mas há. E é pontual, claro. Vamos pensar que agora daqui um pouco o Tobias Calil não, ele continua sendo de direita. Assumidamente de direita.
Agora, no caso da Corsã e outros aí, ele está do lado dos caras. Fazer o quê? Eu apenas registrei. E aí a presidente do PL confirmou na prática que isso está acontecendo. Tá bom assim ou quer mais? Tá bom, Claudemir. Inclusive, eu vou te trazer um exemplo, viu? De que em alguns momentos o Tobias fica mais aliado com a esquerda. Até nem está na pauta, mas eu achei interessante fazer esse levantamento aqui. Nessa última semana, o vereador Tobias propôs uma moção de repúdio à Corsã, né? Pelos problemas no abastecimento de água, no esgotamento sanitário do município, enfim. E aí, em votação, na terça-feira agora, na sessão de terça-feira, a moção foi rejeitada por 11 votos a 10. E aí eu faço uma proposição, Claudemir. Olhando para os votos, quem tu acha que mais votou a favor e mais votou contra? Olha aqui, ó. Contrários à moção, muitos da base do governo, vereadores de situação. Vê para mim aí como é que votou o João Ricardo Vargas. João Ricardo Vargas, contrário. Olha, me surpreendeu. Eu? E aí, a favor, olha só, favorável, tá? Alice Carvalho votou a favor de Tobias Calil, tá? PCdoB. Ellen Cabral, do PT, votou a favor de Tobias Calil. Lorenzo Pitinin, do PSDB, votou favorável. Luiz Fernando Lemos, do PDT, votou favorável. Marina Calegaro, do PT, favorável. Rudinei Rodrigues, do MDB, favorável. Sidney Cardoso, do PT, favorável. Tobias Calil, por óbvio. Valdir Oliveira, do PT, também favorável. E Werner Hempel, do PCdoB, também favorável. Só um pouquinho. Então, companheiro Tobias, está na hora de repensar. Eu só queria falar de outra coisa, voltar o passo anterior, dar um passinho para trás. João Ricardo Vargas votou contra a moção. Sim, pelo menos é o que diz aqui. Não, eu não estou duvidando disso aí. Só que é o seguinte, ao contrário, quer dizer que a bancada do PL não é exatamente unida, né? Não pensa exatamente a mesma coisa sobre alguns assuntos. Então, pode ir por terra daqui um pouco. Já imaginou se o João Ricardo Vargas vota como governo? Nessa aí votou com o governo. O governo era contra. Quem votou contra também foi um outro menino, o Pisquinin. Às vezes votou a favor. A favor. Estaria de saída. E aqui, ó, o vereador Marcelo Bisonho, ele alegou que ele considera tudo que o vereador Tobias falou correto, né, sobre a questão das falhas da companhia, mas queria votar a favor porque existe uma CPI em andamento na Câmara de Vereadores, então acho que ele pensa que seria desnecessária uma moção de repúdio. Mas o vereador Tobias Calil, ele fez uma fala muito, muito forte, olha, me surpreendeu aqui a fala dele, tá? Ele disse, posso abrir aspas para ele aqui, Claudemir? Ó. Infelizmente, a Corsã tem dinheiro, tem poder, a Corsã patrocina, a Corsã banca quem poderia falar. Silencia, porque às vezes numa propaganda numa rádio, em uma TV, faz com que o assunto suma. A nossa sorte é que as redes sociais ainda não são compradas e as pessoas podem falar. Fecha aspas. Tá, agora, então, eu achei forte. Isso aí foi determinante, inclusive, por uma desinteligência entre a Corsã e o vereador e a CPI na segunda-feira. Segunda-feira? Exatamente, e essa é a próxima pauta agora. E qual foi o dia aí que era para ter uma reunião da CPI e a Corsã não foi, né? Exatamente. E disse por que não ia. Não foi não pondo, como diria o Isso. A Corsã, na verdade, então vamos entrar na terceira pauta. A Corsã acusou a Câmara de Vereadores de não respeitar um acordo com a empresa, tá, sobre o envio de documentação, e por isso, mais uma vez, ela se ausentou de uma oitiva da CPI que investiga a própria Corsã. Ela só enviou um ofício, nenhum representante da empresa, da companhia, foi
até a CPI, enviou um ofício, tá, dizendo que não teriam sido disponibilizados, por exemplo, respostas a pedidos de informação, materiais entregues por outros depoentes e documentos ainda não autuados. A Corsã também questionou a legalidade da continuidade da CPI após o prazo regimental de 90 dias, que teria expirado em 26 de maio. E, além disso, ela alega que, como tem status de acusada, ela teria direito ao silêncio e também de não comparecer à CPI. E, além disso, Claudemir, a Corsã criticou no ofício a posição do vereador Tobias Calil, que, segundo ela, ofende a companhia e seus funcionários nas redes sociais e em plenário. Ela reafirmou que os representantes da companhia só vão participar de futuras sessões da CPI caso recebam os documentos de forma completa e em tempo razoável, sendo tratados com respeito e com dignidade. Isso abre aspas para eles, tá? E aquela coisa, eu não tenho conhecimento sobre essa questão dos documentos. Eles alegam e a gente não tem informação se realmente faltaram esses documentos, a gente só está aqui replicando a informação, né? Mas, ao que parece, tem um imbróglio grande aí, Corsã e Câmara de Vereadores, principalmente com esse vetor do Tobias, o Tobias sendo o vetor dessa questão toda. Pode estar certo, tá? Menos uma coisa. Isso pode estar certo, ela de fato é investigada e, portanto, ela tem direitos que a Constituição garante, inclusive ficar quieta, é um dos direitos. Ela tem direito de receber isso aí, e se não recebeu, ela está coberta de razão. Agora, tem uma coisa que ela não tem direito, de se meter no regimento interno da Câmara. Quem é ela para dizer que não tem prazo? Isso quem tem que dizer são os vereadores. Uhum. Só os vereadores podem dizer que, olha, não tem prazo, já acabou o prazo e tal. Tem que falar que, ao que sei, pode ser, inclusive, postergado por não sei quanto tempo. Isso, 30 dias. Agora, isso é uma coisa, isso é guerra de palavras, importante, interessante, da mídia, mas não resolve o problema. Agora, o fato é que a Corsã não tem apresentado um bom serviço. Tem lá suas razões? Tem lá suas razões, mas não pode contestar o óbvio, que é a falta d'água, que é a água em más condições, chegada nas casas das pessoas, nas casas e nas empresas, né? Porque aí não é só pessoa física, a jurídica também sofre com isso. Uhum. Então, mas eu não vou me ater nisso, eu acho que isso aí é uma questão interessante, tem foro para isso, mas se meter no regimento da Câmara não pode, né? Aí não, aí já é um pouquinho demais. É isso aí. Bom, então conseguimos encaixar aqui, eu queria mesmo falar dessa questão da moção de repúdio, conseguimos fazer essa costura muito bem feita, Claudemir Pereira, e aguardamos aí pelos próximos capítulos, tomara que a gente não seja obrigado a fazer novamente o Momento Corsã aqui no semanário, porque teve uma época que toda semana a Corsã era pauta do semanário. Gostou do semanário de política, Claudemir? Gostei. Tá? Cada vez qualquer prazer me diverte. Ah, boa. Por favor, de terminar o programa, eu não ir embora, tá? Preciso falar com o senhor, tá? Tá bem. A denúncia pública. Os caras me largam aqui sozinho aqui no final do programa. Aviso. Uma denúncia. E aí eu não sei o que eu faço, eu desligo, se eu não desligo, aí Isso é para tu se sentir desconfortável com os programas à distância e não ir mais para Frederico Westphalen. É por isso que a gente faz isso. Vou levar em consideração. Agora, faz favor de não desligar o microfone aí na saída. Eu preciso falar com o senhor. Então tá. Qualquer coisa eu te ligo também, ou te mando um áudio, se tu quiser. Vou ignorar. Bom, é isso, Cláudio. Tem mais algum recado aí para nossa audiência? Não tenho nada. Não tem nada. Então vamos lá. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Não importa em qual plataforma você estiver assistindo, curte, comenta. Ah, Claudemir, eu tenho um recado de espectador para a gente encerrar, tá? Eu só vou procurar aqui bem direitinho no Instagram, se me permite.
aqui Você viu a rapidinho, mijada tá? do Mike Rosauro a última vez num comentário que tu viste? Oi? Viste a mijada que eu recebi do Michael Rosauro no último semanário? Opa, esse eu não vi. Eu vi aqui, ó. Tem Apple TV. Ó, lá no post, num corte que a gente postou sobre a ausência da vice-prefeita Lúcia Madriga na audiência pública da educação, tá? Eu recebi aqui um comentário, a gente recebeu o comentário do Neymar Chioppi. Ele disse, abre aspas, é importante salientar que durante a campanha ela afirmou que seria a vice-prefeita da educação, que estaria atenta a tudo relativo à educação. Não era obrigada a ir, mas sabendo da grave situação que as escolas estão passando, seria importantíssima a presença dela. Eu achei válido ler aqui o comentário, porque a gente, no semanário retrasado, a gente comentou sobre as críticas que ela havia recebido por não participar da audiência pública e até, de certa forma, justificou, defendeu, dizendo que ela estaria tirando a autoridade da atual secretária ao ir e que talvez tenha pensado nisso para não ir. De qualquer forma, trouxe aqui a ponderação do nosso espectador. É Neymar Chioppi o nome dele. Chioppi? É, porque tem um K ali, eu achei que era Neymar Chioppi. É alguma coisa, mas é Chioppi. Então tá. Só o seguinte, eu mantenho a minha opinião, tá? Neymar, respeitar a tua, eu continuo achando o que eu achava. Nem sei o que eu achei, mas na época eu achei isso aí, então eu achei que tá achado. Não, a gente disse aqui que agora ela é vice-prefeita, não é mais secretária de educação. E ela tem que estar atenta a todos os assuntos, não só a educação, ou não mais a educação do que qualquer outro assunto. E que talvez o fato dela ir poderia até desautorizar, de certa forma, ou fazer uma sombra sobre a nova secretária de educação, que então talvez ela tenha optado por não ir para reforçar a autoridade e a importância da nova secretária de educação. Foi essa a nossa posição aqui, mas espaço democrático, está lido aí o recado do Neymar. Não com a mesma opinião, mas respeito a do Neymar, claro. Também respeito, com certeza. Até porque os brasileiros costumam esquecer muito fácil as promessas de campanha. O Neymar está mostrando aí que ele não é um deles. Não é, Luiz. Eu conheço o Neymar, boa gente. Então tá. Abraço, Neymar, obrigado. Continua aí na audiência e faça como o Neymar. Não desliga essa porcaria. Tá, não vou desligar. Faça como o Neymar, não aquele Neymar lá que qualquer encostão, qualquer vento norte cai e rola 300 metros. O nosso Neymar aqui de Santa Maria, faça como ele. Comente aí, independente da plataforma em que você estiver assistindo ao semanário. Curte, compartilha e segue o semanário também no Instagram, o Claudemir Pereira no Facebook e lá no YouTube. Valeu? Valeu. Tchau, tchau. Até sexta que vem.